Vamos para mais um super bate-papo, o nosso PowerCast, com um cara que eu admiro muito, baita pessoa, que é o Everton Botega. Vou fazer uma breve apresentação para vocês dele e depois passo a palavra rapidamente para ele. Graduado em Educação Física, Nutrição, com especialidade em Marketing e Administração. Proprietário das empresas Academia do Corpo, Unidade do Corpo, Clínica Espaço Botega e Clínica Odonto Press. Coach e treinador comportamental com formação em vários institutos de comportamento. Formado em PNL pela Alfa. Foi treinado por um grande cara, Tony Robbins. Ex-atleta de fisiculturismo, escreveu o livro Now, Natureza da Sabedoria, e já atendeu mais de mil pacientes. Everton, prazer. Grande prazer estar contigo. Tô chamando esse cara faz tempo, mais de 3 meses. Aí a agenda cheia, show de bola, cheio de compromisso. Hoje tiramos um tempinho, vamos sentar e bater um papo. Obrigado pelo convite e eu fiquei lisonjeado quando me convidou. Eu falei, Show. pô, miúdo me convidando para fazer um podcast, eu tenho que aceitar isso aí, né? Capaz. E pena que na época eu tava com muitos compromissos, não consegui vir, mas tu viu que eu te chamei depois e falei, miúdo, Sim. eu tô aqui, vamos lá, me chama de novo que eu quero estar contigo, porque quando a gente tem alguém como referência e essa referência e inspiração te chama te reconhecendo para algo, a gente sente, cara, que legal o trabalho sendo bem feito, né, Milton? Sim. E tu como referência para mim, eu acho que eu me sinto lisonjeado de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, eu que te agradeço. Assim como hoje tu é para muitos, eu tentei e tento ser para muita gente ainda. Sempre tentando agregar e ajudar as pessoas, né? Eu acho que é o profissional, tanto educador físico, nutricionista e agora treinador comportamental para ajudar a cabeça da pessoa, e principalmente hoje, né? Que as pessoas, as crianças, a gente estava falando anteriormente, antes de começar a gravação, que as pessoas e as crianças estão muito na defensiva, né? Tem vários fatores que envolvem isso. Uma que eu me lembro que a nossa infância, a minha infância, na minha geração, era brincar muito na rua, né? E a gente ou estava na escola ou estava brincando na rua. Hoje, a insegurança das ruas não permite mais as crianças ficarem brincando. E também com a geração da internet, né? Hoje elas estão muito aprisionadas nos joguinhos, nos computadores. E baseado nisso eu já te faço a primeira pergunta. Com isso, e também a vinda dos fast foods, esses lanches que adentraram, invadiram o Brasil, o que tu tem para dizer aos pais dessas crianças, que hoje a maioria das crianças estão sedentárias e com sobrepesos, né? Como nós, profissionais da área, podemos ajudar esses pais a orientarem essas crianças? Top. Como eu estava falando para ti, né, Milton? Eu tenho 3 filhos. E se tem uma coisa que eu uso como uma disciplina, é entender que se eu não sei algo, eu preciso buscar essa informação. Sim. E quando eu tive filhos, eu entendi, cara, fazer uma alimentação saudável nos filhos não é uma coisa fácil. Porque os doces, as comidas, os próprios fast food, normalmente tem algo que encanta a criança. Claro. Um brinquedo, um negocinho colorido, um adesivo. Então, quando tu vai no supermercado com o teu filho, ele vai querer comer essas porcariazinhas. Sim, pegar o salgadinho. Exatamente, atrai mais eles, né? Não vai Sim. ter uma batata doce, que não tem nenhum desenho ali, né? Exato. Só que o que eu faço? No meu consultório, quando eu recebo o pai com um filho, onde o pai levou o filho para ele fazer uma consulta comigo, a primeira conversa que eu tenho não é com o filho, é com o pai. Porque se os filhos estão com sobrepeso ou com obesidade, a culpa é do pai. Inclusive, eu fui uma criança obesa, né? Eu cheguei a te falar isso, eu tinha uma obesidade infantil. Sim. Eu fui obeso até os 12 anos. E o meu café da manhã era todinho com Elma Chips. Por quê? Minha mãe trabalhava fora de casa, meu pai também, e era mais prático. O mais prático, exato. Eu acordava, do lado da minha cama tinha Elma Chips todinho, sempre. Então, meu café da manhã era esse. Então, o grande erro é os pais não entenderem que eles têm que começar a incentivar e dar variedade para os filhos provarem. E não é fácil. Não. Pô, hoje em dia o pai está na correria, está na loucurada
E aí o que faz? Dá bolachinha, é mais fácil. Dá o suco de caixinha, Exato. que pensa que o suco de caixinha é saudável. Aham. E aí ele se vicia no quê? Paladar. E o paladar doce, do açúcar, ele libera dopamina e com isso ele fica viciado naquilo. Sim. Então, então como é que é a solução disso tudo? Educar os pais. Até que eles comecem a entender que, opa, isso que eu for fazer na infância do meu filho vai reverberar lá na idade adulta dele. E daí eu falei que quando eu cheguei, vocês falaram, o cara é muito magrinho, teve que treinar para poder se impor. A criança obesa também tem isso. Só que às vezes é difícil reverter esse quadro. Portanto, você dá uma dica, né? Comece a entender a alimentação saudável. O que é se alimentar saudável? Quais são os alimentos que podem ajudar o teu filho a se alimentar melhor? Ou até coisas práticas que não sejam tão ruins. Hoje tem salgadinho que não é tão ruim quanto antigamente. Então a gente tem que saber essas possibilidades. Claro. E aí, baseado nisso, fazer com que os pais entendam a alimentação mais saudável, em vez de dar o salgadinho da fruta, ensinar a criança a descascar, ter o prazer de descascar as frutas. Tu deve receber, eu recebo muita gente pós-bariátricas, pessoas que passaram por cirurgias, já obesas, justamente com essa condição, né? Mas, aí vai minha pergunta, que nas entrelinhas tu já respondeu, né? Os pais terem que entender que tem que ensinar os filhos a se alimentar corretamente, numa alimentação saudável, para não correr o que eles estão passando hoje. Situação de obesidade, doenças e também as cirurgias, né? Eu recebo semanalmente pessoas que passaram por cirurgia de bariátricas, mas também não foram fazer a cirurgia sem entender o problema, que já é outra questão, né? Não adianta a pessoa fazer uma cirurgia de bariátrica, e tu vai falar sobre isso, se não tiver o entendimento da doença. Qual é a tua posição sobre isso? E o que fazer em relação a esse comportamento mental das pessoas? Top. Primeira coisa, né? A gente tem que pensar o seguinte. Quando a pessoa está com a obesidade e ela chega no médico, e o médico fala assim para ela, para eu poder fazer a cirurgia em ti, tu vai lá e engorda mais 10 quilos e volta. Eu paro, Exato. Como assim? Então quer dizer que eu faço essa pessoa engordar 10 quilos para eu fazer cirurgia nela? Ou eu falo, olha só, tu precisa procurar profissionais, um nutricionista, um psicólogo, um treinador físico, Isso. plantar isso e conseguir colher os resultados. Porque não é tu engordando 10 quilos fazendo cirurgia para ter resultado. Aí tem um segundo ponto. Quando a pessoa faz a cirurgia, ela não mudou a causa, como tu falou. Ela apenas tirou um sintoma, Sim. que é a gula de comer e não consegue porque ela vai vomitar. Exato. E o que está acontecendo hoje? Os estudos estão mostrando, Midinho. As pessoas que fizeram bariátrica estão acontecendo o quê? Voltando a engordar. Porque tu falou, não mudou o comportamento delas. Não estou colocando tudo no mesmo prato, mas Sim. tem pessoas que fizeram bariátrica e realmente sentiram que é difícil e não voltaram mais, tudo certo. Mas a maioria está voltando a engordar. Isso. Por quê? Porque o comportamento delas, os hábitos, não entenderam o processo. Só que tem um problema, né? Nossa fisiologia, nosso estômago, ele é um balão. Tu cortou metade daquele balão e ele volta a crescer, ele fica mais fino. Sim. Então esse é um problema que talvez no futuro ela vai pagar o preço disso. Exatamente. Então eu não sou contra a bariátrica, mas tem casos e casos. A gente tem ferramentas para trabalhar obesos. Cabe o cara estar disposto a pagar esse preço. Sim. Mas sobre a bariátrica, muitos até não precisariam da bariátrica. A maioria, se for pensar. E aí até por indução, que nem tu acabou de falar, tu tem que aumentar, tu tem que engordar mais X quilos para eu poder fazer a bariátrica. Isso é um absurdo, né? É absurdo. Então teria que ter uma interferência antes de profissionais, educadores físicos, psicólogos e nutricionistas. Talvez essa pessoa não precisaria passar por uma situação de cirurgia, né? Até uma questão assim importante, até para a gente detalhar mais um pouquinho, mas o que seria passar pelo processo, né? Vamos lá. O cara obeso, dificilmente ele consegue ficar numa esteira muito tempo, né? Está com dor no joelho, está indisposto. Está em sobrepeso. Então o cara chega num profissional que talvez não entenda a importância da musculação, joga o cara 1 hora de esteira todo dia. Além de ser desmotivante, o cara não aguenta. Não aguenta e vai embora. Então, primeira coisa, cara, vai treinar.
vai fazer musculação para te fortalecer a tua musculatura, por consequência disso, tu aumenta a parte mitocondrial, vai ficar mais disposto, Sim. e aí, consequentemente, ele emagrece. Exato. Só que a pessoa não faz um processo correto e já se frustra. E pensa que é emagrecendo só com aeróbico. E não entende que a musculação queima muito mais caloria, tem muito mais Que é benefício. outro mito também, É mal interpretado por muitos profissionais, até, como eu costumo dizer, profissionais preguiçosos, porque é muito mais fácil tu receber o aluno e jogar ele numa esteira, fica lá meia hora, 40 minutos, depois desce da esteira, mal alonga a pessoa e manda embora. Exato. É muito mais fácil isso do que dar uma explicação, uma aula correta na musculação, realmente para ajudar a pessoa. Então tem que rever esses profissionais, a pessoa que está procurando ajuda. Eu acho que antes de tudo procurar um psicólogo, para começar a mudar a cabeça. Eu vejo também muitos começam a treinar, penso não caso de obesidade, já estou falando no público geral, e cometem alguns erros. Querem botar muito peso antes de aprender os movimentos, querem vir comer, que é outra questão que já pode falar, querem vir treinar sem se alimentar. Ah, não, em jejum eu vou queimar mais. Pelo contrário, ele está sem energia, não vai conseguir nem treinar. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, o cara que treina não consegue fazer isso, né? O cara malha. Exato. O cara me fala assim, ó, eu treino em jejum e treino intenso. Não, tu não treina, tu tá malhando. Tá. Lógico, vamos lá. Existem algumas técnicas que pessoas que acordam e treinam em jejum, fazendo a refeição antes de dormir com mais carboidrato, é outra parada. Mas tem pessoas que ficam às vezes 4 horas sem comer, não, 5 muito horas mais, sem... 8, 10, 12 horas sem comer. Como é que treina forte, Midinho? Não tem como. Como é que vai agachar? Me explica como não é que agacha. Não tem como. Como é que faz agachamento? Aquece e na primeira série vai cair. Ou nem aquece, né? Já para no aquecimento. Então, uma das coisas na questão da bariátrica e tudo mais, emagrecimento sustentável também, né? Para ti ter emagrecimento sustentável, a pessoa precisa se alimentar, precisa ter nutrientes específicos. E além disso tudo, tem que ter mudança de composição física. Não é só perder peso na balança, né, meu Dinho? Exato. É mudar a composição. O que é mudar a composição? Baixar a gordura, aumentar a massa magra. E o peso, às vezes, não é o principal. Aí o cara vê o peso, perde só 5 quilos. Pois é, mas a massa magra está melhorando. Muito. Então, mas meu amigo perdeu 10. Sim, mas perdeu massa magra. Então, quando o pessoal não entende essa questão de composição física, ele acha que é só peso na balança e se frustra. Exato. Porque no emagrecimento, inicialmente, o cara perde peso rápido. Sim, e depois dá aquela desinchada. E depois trava um pouquinho. Assim que bota uma musculação mais intensa, o peso começa a dar uma estabilizada e começa a melhorar o quê? Massa magra. Então, mudança de composição física também está alinhado à questão do emagrecimento ou bariátrica, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a balança não é o parâmetro. Nunca vai ser. O parâmetro é a roupa. Na minha cintura começou a folgar. No espelho, a roupa começou a encaixar melhor. Esse é o parâmetro. Agora, a balança é mentirosa, né? Muitas vezes a pessoa ficou no mesmo peso e está muito melhor. Composição. Mas também, por cultura, todo mundo vai se guiar pela balança. A balança, mas não baixei, as mulheres principalmente, né? Não baixei nada, não baixei nada. Mas, visivelmente, ela melhorou muito. O shape é diferente. E é através da musculação que ela vai ter essa melhora monstra, né? E não é no aeróbico. Até essa questão de composição física, né? Vamos dar um exemplo da balança ali. Imagina que a pessoa se pesou de manhã em jejum, ela se pesou depois do almoço e se pesou à noite. Digamos que a mulher está com prisão de ventre. Sim. O peso dela à noite está bem alterado. Sim. Então ela se frustra achando que o resultado não está tendo. Por isso que a balança é muito variável no dia a dia da pessoa. Dia a dia. Vamos mais além. As pesas na farmácia da esquina, farmácia em outro local, já mudou o parâmetro. Então como frustra as pessoas essa métrica, né? Sim. Tem que ser sempre na mesma balança, pessoal. E, se possível, no mesmo horário. E eu falo sempre jejum. Cara, acordou, já pega o peso lá e marca. Caso for usar como parâmetro para nortear a pessoa, né? Sim. Só para ter um norte. Exato. Mas não se preocupem tanto com a balança. Se preocupe com roupas, bem-estar, que vão começar a se sentir melhor, e com o espelho. Vamos falar um pouquinho, Everton. Muitos, cada dia mais, ainda bem, porque antigamente poucas pessoas se exercitavam e hoje, principalmente pós-pandemia, todo mundo está vendo a importância de se exercitar. Mas muitos começam uma atividade física e não conseguem dar continuidade. Fala um pouquinho sobre a importância comportamental que essas pessoas têm que ter, porque está literalmente aliado.
corpo e mente. Um dos princípios, né, da criação de hábitos é quando a pessoa tem claro os benefícios ou o que ela quer para aquilo. Então, digamos, a pessoa vai começar o exercício físico, né? No meu consultório, seguido, eu me pergunto, e qual é o teu objetivo? Não sei, acho que é perder um peso. Tá, mas quanto de peso? Qual o peso tu quer perder de massa magra, de gordura? Qual o tempo tu quer para isso? E o principal, amiguinho, e por que é importante para te perder teu peso? Porque eu quero entrar numa roupa, porque eu não aguento mais me olhar no espelho e ter vergonha de mim. Quando a gente consegue buscar aquela dor emocional da pessoa, eu consigo ter ela para mim. Porque não é só perder 2 quilos na balança ou perder 10 quilos na balança. Sim. É uma dor muito maior, não conseguir amarrar os tênis, é não conseguir botar uma roupa e sentir atraente pro marido, é ter vergonha de se olhar no espelho. Sim. Então, lá na consulta, eu sempre faço as perguntas iniciais, pensando na parte da dor dela. O que faz ela procurar o meu serviço para querer emagrecer, sendo que ela tentou várias outras possibilidades e não conseguiu. Porque ela não achou o que ela tinha de dor. Quando eu identifico isso e começo a perceber os benefícios que ela vai ter, ela começa a aderir mais ao programa. Então, se fosse pensar, Everton, o que é mais importante? A nutrição, o exercício físico, a parte comportamental? Eu diria assim, todos são importantes. Mas quando ela entende que a parte do comportamento é o principal, tudo muda. Aí vamos pensar em exercício físico. Tu falou que é difícil a pessoa se manter no exercício, Sim. né? Todo hábito que gera dor, digamos, de desconforto, demora mais tempo para adquirir. Treinar é gostosinho? Não. É dolorido demais. Sim. Só que o prazer depois que tu embala ele é gigante, né, Mildinho? Quando mas... tu acaba o treino de perna violento, Muito. sente... Só que a gente falando aqui, a gente fica meio louco, né? Sim. Só que quando a pessoa entende e percebe esse benefício, ela aderiu ao processo. Só que até chegar lá, Milda, até um treino de perna ser gostoso, demora. Sim. Tem estudos que mostram... Não, gostoso nunca vai ser. É. Mas até a pessoa achar que... Isso. Ai, que maravilha! Isso. Esse processo É demorado. é demorado. Tem estudos que mostram que hábitos que causam esse desconforto, te tiram da zona de conforto, demoram de 66 dias a 120 dias para aderir. Então, normalmente na academia o cara paga o plano de 1 ano, fica o quê? 1 mês? 1 mês. Então, estudos mostram até 3 meses. Até 3 meses. A maioria não consegue passar de 3 meses. Ou seja, não chegou nos 180 dias. Né? É isso aí. Não chegou, não passou a gostar da atividade. Não deu um tempo para dar essa virada de chave. Exato. Então, por isso que o exercício físico ele é mais demorado para a pessoa aderir. Só que aquele grande lance, né, Mildinho? Depois que o teu corpo ele começa a perceber benefícios, tu tem liberações de prazer absurdo. Adrenalina, noradrenalina, testosterona, baixa de cortisol. Então esse mecanismo hormonal que o teu corpo começa a liberar, depois que tu começa a aderir, é gigantesco e a gente fica viciado em treinar. Viciado. Eu não consigo não treinar mais fica hoje. Literalmente dependente da atividade física. Que é o nosso vício. É o nosso vício. Mas aí está o grande lance, principalmente para a galera mais nova. Procurem se viciar nesse vício. Porque hoje também eu vejo muitos tentando buscar o quê? Prazer. Aonde? Em drogas, bebidas. Pessoal, entrem para uma academia, entrem para um clube, façam atividade física e tentem buscar esse tipo de prazer, ficar viciado nessas composições químicas que vocês vão ver quanto é maravilhoso para a vida de vocês. Né? Top, com certeza. Vamos adiante. Everton, eu vejo que tu investiu muito na neurolinguística, a questão motivacional, aonde isso te ajudou e te ajuda no teu treinamento nutricional e físico. Top. Chegou um tempo da minha carreira que eu comecei a atender muitos pacientes e eu estava desgostoso. Eu pensei, cara, Pô, eu estou bem sucedido, atendo vários pacientes, mas não estou contente com isso. Daí eu comecei a fiz um curso de imersão e eu comecei a entender, cara, peraí, eu não estou entregando o paciente algo a mais. Eu estou só pegando uma folha de dieta e entregando para ele, tem que ter dieta, vai lá e faz. E o que estava me frustrando, Mildinho? Era o cara voltar sem resultado. Eu montei a dieta pro cara, eu montei o treino do cara e ele não seguiu. Sim. Eu comecei a dizer que profissional que eu sou, que a pessoa não tem resultado nenhum. O que está acontecendo por trás disso? Sim, a pessoa não tinha ainda ligado a chave de fazer o que tinha que ser feito. Exato. Aí eu fui atrás dessa informação. O que eu preciso saber como nutricionista que eu consiga fazer o meu paciente aderir ao plano? Porque passava muita pessoa por mim, mas ninguém ficava. Hoje tem pacientes que estão há 9 anos comigo, 7 anos comigo. Por quê?
Porque ela entendeu a questão comportamental. Sim. Então, se você, Everton, o que foi de benefício tu como profissional saber mecanismo da PNL, do desenvolvimento pessoal, do comportamento humano? Foi justamente esse. Não entregar só uma folha com dieta. Eu buscar os mecanismos que fazem a pessoa aderir àquele processo. Sim. Qual é o objetivo dela? O que ela tá perdendo com aquilo? Qual é a dor? Qual é a dor? E aí o cara pergunta às vezes assim, antigamente tu cobrava R$40 a consulta, por que agora tu cobra 3 mil? Porque justamente eu não dou só uma consulta. Exato. Eu dou algo a mais pro cara. Sim. E até umas pacientes falam, a consulta do Everton não é uma consulta, é uma terapia. Eu não sou psicólogo, o psicólogo tem o trabalho dele. É uma terapia por quê? Porque eu quero saber da pessoa. O que leva ela a comer o que ela está comendo? Quais é que são os gatilhos que fazem ela comer aquele doce antes de dormir? Porque normalmente acontece isso, né? É um gatilho que faz a pessoa desenvolver algum hábito ruim. Digamos, pessoas que chegam do trabalho e abrem a geladeira como tudo que é pela frente. Ela chega do trabalho e fala assim, trabalhei tanto, né? Então eu mereço agora comer isso, ou tomar uma cervejinha. O prêmio. Só que esse prêmio é o prejuízo que ela está tendo, que é ter sobrepeso, engordar. Então quando a gente fica e troca esse gatilho, o jogo muda. Um exemplo bem rápido, né, Midinho? Simples. Em vez de a pessoa chegar em casa, trocar de roupa para poder ir para academia, já leva as roupas, passa na academia para direto. Não dá brecha para chegar em casa e falar assim, desliguei o motor. Não, vai do trabalho direto. São pequenos ajustes, né, Midinho? Não vai para casa. Chegou em casa, sabe Vem que direto. dá aquela desligada. A maioria dos meus alunos que vão para casa não vem. Aí a gente aconselha, eu estou com um professor junto aqui, a gente aconselha o seguinte, leva teu material, exatamente o que tu acabou de falar. Leva teu material e do trabalho ou da faculdade ou da escola vem direto para a academia, aí dá certo. Aí eles começam a treinar. Porque se passar em casa, se tiver que passar em casa, não senta. Isso aí. Pega o lanche, pega a banana e nem liga a TV. Não, se sentar e ligar a TV, já era. E fazer o lanche na frente da TV, sentar no sofá. Já era. Qual é a próxima atitude? Qual é a próxima atitude? Dá aquela relaxadinha. Dá aquela encostada, né? Então, se for obrigado a passar em casa, não senta, muito menos liga a TV. É só esses gatilhos, né? É bem por aí. Outros gatilhos também, tipo, não ter em casa aqueles alimentos que tu tem um prazer imenso, né? Sim. Se tu é viciado em doce, cara, tende a não comprar esse doce. Ou se comprar, tranca a chave e passa para alguém, porque tu não tem em casa. Então, são pequenos ajustes comportamentais que já vão ajustando, deixando a pessoa mais alinhada, né? Conseguindo vencer pequenas batalhas, né? E são detalhes, né, Midinho? Não precisa ser uma mudança. Bem o que você está falando, coisinhas, né? Venceu essa coisinha hoje, passa para outra amanhã. E esse gatilho do doce aí, vou comer um doce, vou abrir um salgadinho, é mais fácil, né? Mas isso vai interromper o processo de melhora da pessoa. Né? Muitos reclamam que não estão melhorando, justamente porque não estão fazendo por onde, né? Com certeza. Porque se fizer, vai acontecer a mudança. E essa questão do comportamento, só para concluir, lógico, eu estou falando da parte profissional que me perguntou, né? Mas quando eu entendi a questão do comportamento humano, ele serve para todas as áreas da vida. É relacionamento, que, cara, muda toda a função de tu olhar para tua esposa com mais admiração, tu ser um filho mais amoroso, tu ser uma pessoa que realmente, cara, eu me importo com as pessoas à minha volta. A questão de tu também pensar em linha financeira, né? Por exemplo, eu era fisiculturista. Eu gastava todo o meu salário que eu tinha para fisiculturismo. E pegava emprestado ainda. Pegava emprestado ainda. Sim, eu sei. Quem competiu sabe, né? Pô. Eu fiquei pensando, cara, eu sou um fisiculturista que não tem dinheiro, cara. Não, peraí, não dá. O que eu tenho que aprender que eu não sei? Aí fui lá abrir minhas empresas e tudo mais. Mas aí, o que a gente tem que pensar? O que o fisiculturismo trouxe para mim que posso alavancar em outra área? Disciplina. Para ser fisiculturista, tem que ter muita disciplina. Muito. Imagina se botar essa disciplina nas empresas. Então, às vezes, alguns comportamentos começam a linkar em outras áreas. A gente chama de padrões. O padrão que tu tinha nessa área, replica para outra área. E aí tu consegue alavancar. Consegue. Porque o atleta disciplinado, se ele fizer o que ele faz com o treino, com o corpo dele, em qualquer área, ele vai ser bem sucedido. Isso temos exemplos, inúmeros exemplos. Né? Então, quando tu entender esse mecanismo, tu potencializa, consegue mais resultado. Mas para isso tu tem que exatamente. Abrir um pouquinho, né? Porque às vezes competição, treino, dieta, tu não consegue abrir, né? Não consegue enxergar isso. Exato. Mas com certeza o atleta,
bem disciplinado, e se levar isso para fora da academia, vai ser bem sucedido, seja onde for. Criar esse padrão em outras áreas, né? Sim. Veganismo e vegetarianismo. Eu quero construir músculo e resolvi aderir essas duas condições alimentares. Eu vou conseguir? Eu quero hipertrofiar. Perfeito. Tem um atleta lá dos Mr. Olímpias, né? Que é vegano, né? Então, se a gente pensar assim, ó, eu consigo hipertrofiar? Consegue. Agora, eu consigo ficar tão bom quanto? Não. Porque se tu pegar o atleta lá do Mr. Olímpia, tu vê que o físico dele ele é muito diferenciado, não é tão bom quanto os caras, não fica tão marcado, não fica tão rachado. Inclusive, eu competi com um atleta vegetariano. E tu vê que o físico dele não estava tão marcado, não conseguia entrar deixar a pele tão colada, né? Então, se você, tu consegue hipertrofiar, consegue. Agora, ficar tão bom quanto, talvez não. Isso que esse cara, com certeza, devia ter uma propensão, uma genética favorecida. Lógico, assim, sem contar todo o fator que propicia isso, né? Mas os atletas que eu vejo vegetariano, vegano é poucos, né? Mas vegetariano, tu vê que o físico até chega legal, mas tu vê que falta alguns pontos. Tu vê que fica aquém, né? Sim. Mas dá para ter hipertrofia. Lógico, vai ter que ser muito disciplinado para conseguir buscar proteínas, né? Sim. Everton, mas o que favorece isso? Hoje em dia tem muita suplementação isolada, né? Muito. A proteína isolada do arroz, da ervilha. Então a gente consegue buscar aminoácidos para favorecer esse processo. Mas talvez ficar com a mesma qualidade física já é mais difícil. Hoje, a gente já tocou antes no assunto, mas vamos de novo. Hoje a gente vê muitos jovens, principalmente, não conseguir dar um passo para frente e vão consultar em médicos, psicólogos, psiquiatras, e saem de lá, não estão fazendo atividade física ainda, que eu acho que todo jovem deveria se exercitar, com remédios tarja preta. Qual é a tua opinião sobre isso? Tem um problema que é o uso de medicamentos psiquiatras para antidepressivos e ansiedade. Só que o nosso intestino, libera 90% da serotonina do nosso corpo. Portanto, muitas mulheres que têm o intestino comprometido estão tomando remédio para depressão, sendo que só ajustando a modulação intestinal não precisaria. Só que a medicina hoje não entende isso, porque ela vê a medicina apenas naquele fator. Sim. Então ela foi no psiquiatra, ela quer ver só o sintoma. Então ela coloca um remédio ali de depressão e trata aquele sintoma, mas não tratou a causa. Então vários pacientes posso relatar que quando a gente modulou o intestino dela, melhorando a liberação de serotonina, ela se sentiu mais feliz. Então 90% da serotonina no intestino. Por que tu não está ajustando a dieta da pessoa? Muitas, não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas muitas pessoas que tomam remédio para depressão não precisariam. Era só ajustar a parte nutricional dela. Vamos começar com bem simples, vitamina D, que a gente fala que é um hormônio, né? Não é uma vitamina, é um hormônio D. Só em estar baixo no corpo já tira a potência dela. Já fica mais cansada, mais sonolenta. A hora que eu coloco para cima a vitamina D e complexo B12, ela já fica mais disposta. E aí chegou no psiquiatra e não sabe disso. Sim. Ele não avaliou esses exames. Exato. Vamos mais além. Aí a pessoa tem baixa testosterona e cortisol mais alto. O cara nem viu isso e já deu medicamento da depressão da pessoa. Só que os níveis hormonais dela não estão alinhados. Então a gente faz o quê? Uma otimização hormonal, de forma inteligente, lógico, a gente pode falar sobre isso, a ponto que a pessoa potencializa. Coloca treino, exercício físico, lógico, né? Não tem como separar isso, né? Então, exercício físico, alimentação, otimização hormonal. Quando tu encaixa esses três, cara, eu duvido que se a pessoa não tem problemas patológicos, depressão, ela continue em depressão. Só que não tem esse ajuste todo. Mas era justamente isso que eu queria. E tu deu no ponto. O pessoal vai querendo melhorar a parte mental, sendo que não tem como sem alinhar os três, né? A parte cabeça, parte física e a parte orgânica. Exatamente. Tem que alinhar os três, cara. Não adianta cuidar da cabeça e não cuidar do resto. Mesmo porque se tu cuidasse da parte interna, já melhoraria a tua cabeça. Exatamente. Né? Então, é o feito cascata, né? Sim. Então tem que ser um trabalho feito em conjunto.
E o primeiro tratamento para depressão, se você não sabe, né? O primeiro tratamento para depressão é exercício físico. Atividade física. Primeiro de todos, tem que se exercitar. Sim. Então, às vezes o médico não fala isso, né? Não sei se é por desconhecer ou achar que a pessoa não está disposta a isso. Só que daí a gente dá um passinho atrás. Tá, beleza. Mas se os níveis hormonais dela tá muito ruim, ela vai ser difícil para academia. Sim. Então alinha junto com o processo. Junto. Então acho que se quem falou, exercício, dieta é parte orgânica, se tu ajustar esses pontos, parte bioquímica, né? Sim. Cara, não tem como não dar errado. Não tem como. Essa é a minha opinião também. Eu acho que temos que trabalhar mais juntos, né? Esses 3 profissionais trabalharem no amplo aspecto, que com certeza as pessoas vão ser beneficiadas, né? Não é à toa que hoje a medicina integrativa, que se fala muito, né? Ela está em ascensão, porque é uma medicina que faz a prevenção das doenças, né? Pensando na parte bioquímica. Sim. E a outra medicina trabalha a questão da cura da doença, já está instalada a doença. Exato. O médico hoje ele trabalha na prevenção, que é o que o educador físico e o Nutri faz, né? Na verdade é o nosso contexto esse. Sim. O médico veio para nos auxiliar no processo. Exatamente. Não para tomar, mas para auxiliar nós no processo. Exato. Quando ele falou em médico, aí um rapaz sai do médico, vamos dar um exemplo, um ortopedista, e ele trouxe para a sala de musculação, isso não está no cronograma, mas eu quero te perguntar a tua opinião. Pode fazer esse exercício? Não pode fazer. Já está até rindo, né? O médico prescreveu os exercícios que ele pode e não pode fazer. Me dá a tua opinião sobre isso. Tem um cara chamado Valdemar Guimarães, Sim. ele sempre fala que não existe exercícios proibidos, né? Nunca. Mas pessoas proibidas para Inaptas. a ser feito. Exato. Então eu já peguei muito isso, tá? De médico me Sim, eu sei porque é diário isso. Diário não, mas toda semana aparece, né? Lógico que eu como um cara muito educado, né? Claro. Beleza, tudo certo. Mas eu acho que existem alguns mecanismos que a gente vai alongar, ter flexibilidade, mobilidade e fortalecer, que não podemos deixar de lado alguns desses. Isso, e ver o que o paciente, ou o aluno, ou o atleta pode e não pode fazer na sala de musculação. Agora, do consultório não tem como prescrever. Ele tem que, o médico, sem querer entrar na área médica, o médico tem que falar, prescrever se você está apto ou não ao exercício. Agora, quem vai prescrever o que fazer e como fazer é o profissional da área. Exato. Né? Então... Por isso que eu gosto muito da linha da fisioterapia esportiva. Essa linha ela entrou justamente para nos auxiliar nesse processo. Ajuda. Ela faz ali, ele faz teste de força, faz teste de flexibilidade, mobilidade e encaminha para o cara o teste dele. Em cima disso, tu prescreve o treino. Exato. Aí complementa o processo. Como eu disse, é o conjunto, né? Isso. É muito difícil hoje em dia, principalmente, eu já falei em outras conversas aqui, o cara caminhar sozinho, né? Tem um cara bem mais novo que eu, mas eu acho que tu pegou isso no início. Antes era tu para tudo, né? Era. Tu te treinava, tu fazia a tua dieta, tu conversava contigo mesmo no espelho para acertar as paradas. Hoje não. Hoje melhorou muito essa questão, né? Muito. Vou participar de uma competição. Eu pego alguém que possa me ajudar no treino, pego alguém que possa me ajudar na alimentação, pego alguém que pode me ajudar mentalmente falando, minha progressão, cabeça, né? E antes não. E ainda no médico na parte de minimizar riscos, né? Exato. Efeitos colaterais. Então é o conjunto todo, né? E falar em riscos, Botega, eu quero entrar no assunto, falar tua opinião sobre, mundialmente falando, eu vejo que tem muitos atletas jovens tendo problemas e levando até ao óbito. Vejo que, isso nós estamos falando de atletas de ponta, né? Vejo que os caras estão chegando muito longe com pouquíssima idade. Teve um caso esses tempos, o rapaz com 26 anos veio a óbito. Para chegar naquela condição física, nós soubemos que é muita coisa envolvida, entende? Muita coisa que eu digo é em matéria de químicas envolvida. Algo para aumentar isso, algo para diminuir o efeito colateral desse, e com isso vai acumulando remédios. O que tu diria para essa galera nova quanto a esse assunto? Top. Eu acredito muito que as redes sociais
E até a própria internet, YouTube e tudo mais, ela vem para nos auxiliar na informação. Gosto demais, acho importante. Só temos um problema aí, né? Se tu pega um atleta profissional top e começa a falar tudo que ele toma e a forma que ele toma, e aí a pessoa usa ele como inspiração e quer replicar o que ele faz, é um problema, porque não sabe a bioquímica do miudinho sem avaliar. Sim. Não sabe a bioquímica do Everton sem avaliar os exames. Exato. E a grande maioria das pessoas que estão na academia, não só de atletas, né, mas da academia, usam sem pelo menos ver uma prévia bioquímica. Exemplo comum, a pessoa toma testosterona em doses altas, baixa HDL. E ela não sabe o quanto que baixou. Sim. Quando vê, tá com 4 de HDL lá. Exato. E aí dá trombose, Ah. ou dá um problema cardíaco. Então, o que eu vejo problema disso tudo? Não sou contra a utilização, até na minha clínica lá. Se é Sim. preciso, acontece a Se utilização. preciso, beleza. Agora, quando se fala de atletas, digamos, amadores, que não faz nenhum exame para avaliar alguns pontos, é uma bomba relógio. Sim. Porque, mas o meu amigo não deu nada. Mas o teu amigo, a fisiologia do teu amigo, não tem histórico, não sabe nada. Exatamente. E aí os atletas top, que chegam com 26 anos com o físico da época, os caras tinham 40, Sim. acelerou o processo. Exato. Acelerou esse processo. E aí tem riscos. Ah. Que está acontecendo aí essa pandemia aí, querendo ou não, de pessoas tomando sem o mínimo ajuste, né? Sim. Então eu sou a favor de utilização dentro dos exames laboratoriais. Ponto. Não tem exame, cara, não pode tomar. Eu concordo plenamente. Inclusive esses grandes campeões novos, jovens, que está dando problema, eles estão com acompanhamento. E o grande problema é esse, que tu tocou no ponto-chave, é a galera nova que está começando a querer fazer algo parecido com esse multicampeão, que está com suporte Violento de profissionais. forte atrás dele, profissionais atrás dele fazendo. E mesmo assim ele corre o risco de dar problema. Então, para você que é jovem, não faça isso. Procure ajuda profissional de qualidade, para te ajudar nessa questão, porque senão vai botar a saúde em risco. É isso que eu tenho para dizer para esse pessoal mais novo. E até mais, né, Mildinho? Falamos de parte hormonal, medicamentosa, mas vamos mais além. Sim. Os caras vêem os treinos desses atletas botando cargas gigantescas. Sim. E querem fazer igual na academia sem técnica. Exato. Tem um cara, que é meu amigo pessoal, Fernando Maradona, Sim, sim. conhece o Fernando Maradona? Ele falou assim: Everton, sempre que tu for treinar, tu tem que pensar nisso. A tua postura precede a técnica e a tua técnica precede a carga. Ou seja, postura top, técnica top, a carga vai ser consequência prática. Sim. E os caras colocam aquelas cargas e lesão. Então, tu pode se inspirar no atleta e perceber o que ele faz, mas tu não pode replicar sendo que tu não tem a mesma condição que ele. Exato. Então, até no exercício físico é um problema replicar. Falando muito. de parte medicamentosa, exercício e na dieta também. Também. Vou dar um exemplo aí, o Giga. Tu vê o vídeo do Giga lá com aqueles, cereais, 3.000 calorias numa refeição. Eu preciso crescer e fazer igual ele. Quando vê o cara engorda. Não vai dar certo. Pro Giga, a dieta é aquela. Exato. Então, nos 3 fatores, medicamentosa, treino e alimentação, nunca replica igual. Não dá. Não pode ser mais replicável que uma pessoa faz, tu nem sabe o histórico dela. Sim. E esse é o grande erro do pessoal que está começando. E é grande, Mildinho, tendo muita gurizada lá que tá tomando por conta. Sim. Um amigo pediu pra tomar, falou pra tomar. Ou pegou o treino na internet, né? O fulano tá fazendo, não vai dar certo. Não vai dar certo. O fulano tá aqui, tu tá lá, então até tu conseguir fazer esse treino, tu tem que chegar aqui. E para chegar aqui não é com esse treino. Não. Entende? Primeiro tem que aprender muita técnica de treino, aprender realmente a treinar. A carga é consequência, é tempo de treino, não é da noite do dia, não é a química, pode tomar o que for, que tua força é com o tempo que tu vai melhorar. O pessoal vê outro mais forte, tá tomando muita coisa. Não é a questão química, é a questão de consciência, aprender o movimento, aprender a treinar. A carga é progressiva ao tempo de treino. Até essa questão da química, né? Porque eu era fisiculturista, né? 25 quilos atrás, eu gosto de falar, né? 25 quilos atrás eu era mais pesado, pesava 123 quilos. E o Miudinho, olha que interessante essa história, o Miudinho, ele me avaliou, ele era jurado na minha segunda competição de fisiculturismo, na minha estreia, que era o Portugal como presidente, ainda tu me avaliou lá. Nem sabia que eu existia lá, mas me avaliou. E eu nem me lembrava, estou me lembrando agora. E aí o seguinte, quando eu troquei ideia com os atletas que competiram comigo, o que tá tomando e tal, eu fiquei pasmo
com a quantidade de droga que os caras usavam. Muito. Eu falei assim, nossa, mas pra chegar com esse cara tem que tomar tudo isso, meu. Mas eu não tô tão diferente do cara. Pô, ficou em segundo, eu fiquei em primeiro. Exato. O que tá acontecendo? Aham. E eu ficava assim, será que eu tenho que tomar mais então pra crescer? E eu, na época, pô, era formado em educação física, Sim. formado em nutrição e tinha feito muito curso na parte hormonal. Só que eu ficava em dúvida, meio que, será que eu tenho que tomar mais então? Imagina um adolescente que não sabe. Mesmo tendo estudado, tendo Fiquei, conhecimento, será que eu tomo? tu ficou na dúvida. Tu imagina o gurizão. Exato. Toma, ele vai tomar. Vai tomar. Então esse é o problema. E esse é o daí que problema e essa é a nossa função hoje. Esclarecer para eles que não é dessa forma. Que tudo Né? certo tomar com cautela dentro dos marcadores. Exato. Então eu acho que tu tem que ter prudência nisso. Avaliar os marcadores. Claro. Em cima disso, tu pode até ajustar melhor o processo. Né? Sim, exato. E realmente ter resultado, né? Exato. Porque eu vejo também a maioria tomando, sem resultado. Por quê? Estão tomando errado, fazendo errado, comendo errado. Treinando nem se fala, né? O treino hoje não é o último, né? Principalmente hoje, né? treino é o último. Hoje, com a geração do conforto, tudo é ruim, né? Uma que eu condeno muito, o treino inteiro nos cabos, né? Sim. Nas roldanas. Para mim, é peso livre, articulados, aparelhos articulados nos ajudam muito hoje. Final do treino, vai pro conforto. Porque é mais confortável treinar nos cabinhos, nas roldaninhas. Final do treino, né? Essa é a minha forma de treinar o meu pessoal e dá muito certo. Agora eu vejo pessoas que vêm de outra academia, de outras escolas de treinamento, começam e terminam o treino debaixo do crossover, por exemplo. Fazem tudo no crossover. Esses dias eu brinquei até. Vou tirar todos os aparelhos, botar extensores, né, os famosos chutas-chutas, crossover e puxada. Muitos, 20 de cada um, eles vão ficar... Feliz da vida. E o voador, olhei para lá, me lembrei agora do voador. Eles vão ficar contentes. E não é assim, né? Nós temos que ensinar eles que não é assim. Botega, muito bom esse papo, estou gostando muito. Vamos fazer mais vezes. Me fala um pouquinho, uma coisa que eu estou curioso, sobre o teu... Vou mostrar para a galera ali, ó. Sobre o teu livro, Now. Inclusive aqui, né, Mildinho? Fiz uma dedicatória pra ti. Isso aqui é teu, tá? Sério, aqui é presente pra ti, pô, por isso os dois, então. É isso aí. Deixa eu ler, então. Esse aí é dedicatória pra ti. Com carinho e admiração para o meu amigo Mildinho. A milhão. Show de bola, Sabe cara. que tu foi uma referência que pra legal. mim. Vou mostrar para aquela câmera ali, ó. Com dedicatória e tudo, velho. Sabe, foi uma referência pra mim. E como eu te falei cara. ali, né? Quando tu falou que abriu a academia em 88, né? Sim. Eu nasci em 85. Comecei a treinar em 82 e abri a academia em 88. Então eu não era nem nascido, né? Então quando... Tu nasceu em 85. 85. Então, tu vê que o cara que foi referência pra ti, de alguma forma te reconhecer, chamando uma conversa, e pô, de forma de conhecimento, sinal que tá dando certo o processo. Então, obrigado por esse reconhecimento e tu sabe que foi inspiração muito. Tanto que quando os caras falavam assim, cara, quer falar de musculação, é o Mildinho. Que legal. É só o Mildinho. Não, Show. fala com o Mildinho que ele que sabe. E ficou aquela pessoa, pô, Mildinho é foda, hein? Pô, Mildinho é fudido. E aí, quando a primeira vez tu me chamou na tua academia lá pra trocar uma ideia de fazer dieta com os teus alunos Isso, e tal. me lembro. O cara me chamou, que legal. Que eu já era faz tempo. Faz tempo, né? Faz Sim, tempo. porque eu vi o teu trabalho. Isso. E desde aquela época eu acompanho e o teu trabalho está sendo muito bom. Te agradeço pelo livro. Me fala um pouquinho Show. sobre a ideia, o que tem aqui dentro Top. e por que veio essa ideia de montar o livro. Legal. Então, o que tem no livro, né? Primeiro de tudo, ele conta o primeiro capítulo da minha história, só para o pessoal entender que muitas vezes, quando tu consegue aplicar algo em ti, a ponto que existe uma transformação, tu quer levar para mais gente. E no meu caso, como eu fui uma criança obesa e apliquei os fundamentos do treino, da dieta e cheguei a ser um competidor de fisiculturismo, sinal que você também pode fazer esse processo. Sim. Então aqui tem o quê? Conhecimento sobre exercício físico, sobre alimentação, sobre a importância do treinador físico alinhado com o nutricionista, ter os dois conversando juntos, tendo essa mesma ideia. Batida. E no final a gente tem a parte comportamental, porque não adianta só tu mudar tudo isso se o teu comportamento não está alinhado com as tuas ações. Então o livro ele tem essa base. Que há pouco a gente estava falando, não vamos falar sobre o nome do atleta, mas nós tivemos um super atleta aqui, que pela questão mente, comportamental, não foi a longe, ele poderia ter ido muito longe, mas ocorreram detalhes em competições e na vida dele que não deixou ele para frente, que é
essa questão, de repente, se ele tivesse lido o livro antes, né? Com certeza ele ter ferramentas para entender que ele precisa melhorar a inteligência emocional dele. Exato. Como a maioria das pessoas, né, Mildinho? Muito. Se tivesse inteligência emocional, muito claro, valores, princípios, a pessoa teria com certeza mais ação em cima daqueles objetivos que elas têm. Exato. Show de Que bola. o esporte nos traz isso, né, Mildinho? Que o esporte nos traz tudo isso. Tudo isso. O esporte e outra coisa que eu gosto de falar sempre, que eu fui quando jovem, minha filha o escotismo. Escotismo. Né? O escotismo também é uma excelente ferramenta para vocês, pais, usarem, conhecerem e botarem os filhos para eles terem disciplina, respeito ao próximo. Vai ter mais conexão. Compromisso. Também. A palavra que eu queria achar era compromisso com ele e com os outros. Né? Então, atividade física é o caminho para essa criançada. O escotismo é outro caminho que eu gosto muito. E vale a pena conhecer e botar os seus filhos aí fazer atividades. Até para tirar um pouco as crianças dentro dos apartamentos. Ou bota numa academia ou bota no escotismo. É boa. Boa, menos celular e mais exercício. Exatamente. Everton, foi um prazer enorme aí te receber. A casa é tua, para quando quiser. E vamos fazer mais vezes isso, eu gostei muito. Obrigado. Tu é um cara que está na minha alça de mira há tempo, te falei isso. E vejo que o teu trabalho é muito sério, bacana e profissional. E é isso que o esporte e as pessoas precisam. Muito obrigado. Valeu, pelo livro. Obrigado. E pelo bate-papo, pela parceria. Valeu, tamo junto. Conta comigo sempre precisar. Também. Recebi do meu amigo Everton Botega o livro e tô dando uma lembrancinha pela nossa conversa. Show. Para ele. Tá aí, ó. Pode abrir já aqui? Pode abrir uma lembrança aí que tu esteve aqui na nossa casa falando, batendo um papo comigo. A camiseta já meteu um treinão É já a hoje. camiseta Já. aí, ó. Aqui, musculação levada a sério, hein? Essa frase é muito importante, galera. Top. Musculação levada a sério. Valeu. Treine certo, de forma consciente. Abraço, valeu. Tamo junto.